Estamos de volta, agora 12h40. E olha só, a obesidade é a 7ª maior causa de morte por complicações da Covid-19 aqui no nosso estado. Na ponta da linha com a gente, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Dr. Marcos Leão Vilas Boas. Oi, doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Prazer estar aqui falando com vocês, mesmo que seja sobre um assunto tão tocante, né, na vida de todos nós. Mas estou aqui para esclarecer o que vocês precisarem. Verdade, doutor. Obrigada pela sua disponibilidade de sempre. O doutor Marcos Leão Vilas Boas já conversou com a gente em outra oportunidade, lá no início da pandemia, e a gente está retomando esse contato. Doutor, eu trouxe agora há pouco, né, esse dado de que a obesidade é a 7ª causa de morte em pacientes com Covid aqui no nosso estado. Como o senhor vê esses dados? Veja bem, Raquel, eu vejo isso como o resultado de muita informação que tem sobre a Covid-19. Subnotificação, subinformação, desinformação. Eu tenho certeza absoluta que a obesidade não é a 7ª causa. Ela está entre as primeiras, provavelmente entre as 3 ou 4 primeiras causas de agravamento da Covid. A obesidade, ela, além de ser também uma causa, um fator, digamos assim, que aumenta a predisposição à infecção, o obeso tem uma imunidade mais baixa, o obeso é mais susceptível a ter a doença, mas além disso ele é muito mais susceptível a ter as formas graves da doença e, consequentemente, vir a morrer por conta disso. Então, o que acontece durante muito tempo, aqui nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a obesidade não figurava nem entre as comorbidades, porque ainda existe uma ignorância, uma desinformação, mesmo dentro da classe médica, muito grande, de entender que a obesidade é uma doença e a obesidade é uma doença grave. Então, nem figurava. Depois, eu até conversei com uma pessoa responsável por esses boletins, dando uma dica que vocês têm de ter. Mas, ainda assim, a cultura dentro das instituições hospitalares ainda é uma cultura de desinformação. Então, as pessoas acham ainda que a obesidade é muito mais um problema de falta de vergonha e de moral, de falta de força de vontade, do que uma doença que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a vontade das pessoas. E os estudos todos, em todos os países, têm mostrado que a obesidade está entre os fatores mais graves que determinam o agravamento da Covid, principalmente nos pacientes abaixo de 60 anos. Verdade. Então, abaixo de 60 anos de idade, ela não é a segunda nem a terceira, ela é a primeira causa de mortalidade em pacientes com Covid-19. É um dado assustador, infelizmente, né? O que a gente tem para falar hoje sobre esse assunto. A gente está conversando com o Dr. Marcos Leão Vilas Boas. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente está falando sobre a obesidade como fator de risco para a Covid. A gente vai falar também daqui a pouquinho de um selo da sociedade que vai certificar hospitais que realizam esse tipo de cirurgia. Doutor, o senhor falou aí da obesidade, né? E a gente sabe que, infelizmente, a obesidade nem sempre está sozinha, sempre tem uma doença como a hipertensão, como diabetes junto. E o que é que a reunião dessas outras doenças pode causar num paciente que, por acaso, pegue a Covid? Perfeito. Você colocou aí as outras aliadas, digamos assim, do mal, né? As outras doenças que vêm realmente extremamente associadas à obesidade, principalmente aí diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, mas não só elas, né? Esteatose hepática, apneia do sono, problemas respiratórios já básicos, problemas articulares, todas essas doenças são muito frequentes no indivíduo com obesidade. No que tange ao paciente com Covid, além da obesidade, o diabetes e a hipertensão são também fatores adicionais de risco para a ocorrência de formas graves, né? Então, se juntar essas três aí, que é bastante frequente, você vai encontrar isso em boa parte daqueles pacientes que tiveram evolução desfavorável.
Ô doutor, explicando um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes também, a obesidade é uma inflamação no corpo? É um corpo que, o senhor falou, né, que é um fator que aumenta a predisposição para a doença, um paciente obeso. É um corpo que já está prejudicado? Excelente pergunta, excelente pergunta. Inflamação, vamos dizer o que é inflamação. O organismo, quando ele se depara com uma infecção, ele eventualmente se inflama. Mas existem outras inflamações que não são necessariamente relacionadas a infecções por agentes externos. E o obeso, ele já é um indivíduo inflamado por natureza, como a gente chama. Por que isso? Porque a agressão dos fatores que são produzidos na célula da gordura, ele gera a necessidade de uso de anticorpos e mobilização de células da defesa para combater esses agentes. E isso determina um estado de inflamação crônica, contínua. E esse é um dos principais fatores que fazem com que a obesidade seja mais grave nos obesos. Ele já é um indivíduo inflamado. E como a Covid-19 é uma doença que a inflamação é o fator mais que mais impacta na gravidade, isso justifica a gravidade da obesidade nos casos de Covid. Então, uma inflamação é um estado em que o organismo está sempre mobilizando seus fatores da defesa para tratar aquela agressão. A obesidade, ela é uma agressão ao organismo, tá? Então, quando você vem com um vírus com um potencial de gerar inflamação tão grande como é o coronavírus, o SARS-CoV-2, aí você aumenta ainda mais as perspectivas de uma inflamação mais séria. Além disso, o indivíduo, o vírus, ele entra na célula por uma portinha, existe uma portinha para onde o vírus entra na célula humana. E o tecido gorduroso, as células de gordura, elas têm muito mais dessa portinha do que outras células normais. Por isso que também que o indivíduo obeso tem uma população de vírus no seu organismo maior do que a pessoa normal, porque tem mais portas, tem mais abrigo para o vírus. E também já tem pesquisas mostrando que, por conta disso, o indivíduo com obesidade que adquire o Covid tem maior perspectiva de ficar transmitindo o Covid por mais tempo, o coronavírus por mais tempo. Então, uma série de coisas que vão se somando, né? A gravidade... Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor. Realmente, eu falei, concordei, realmente, né? Cada dia uma novidade e não é boa. Pois é. E a última, uma das últimas que teve agora, que preocupa a gente ainda mais, é a perspectiva da vacina que todos anseiam, todos esperam, não ser tão eficaz no obeso como é na pessoa normal, né? Meu Deus. Isso é bastante preocupante. Vários cientistas ao redor do mundo, inclusive os cientistas de Israel, mostrando que algumas vacinas, outras, elas já não são tão eficazes no obeso quanto são no indivíduo normal. Então, a gente tem de começar a buscar, obviamente, eu não estou querendo fazer apologia de cirurgia bariátrica, nem muito menos apologia de gordofóbica, de que o obeso tem algum problema. Não é isso. Mas a gente tem de começar a olhar para a obesidade como um problema muito sério, em que as pessoas precisam estar tratando isso constantemente, preferencialmente prevenindo, de forma precoce. Verdade. Mas, se não for possível, né, que seja pelo menos a gente encarar a obesidade como uma doença séria. Muito importante. E a gente está conversando com o Dr. Marcos Leão Vilas Boas. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, conta pra gente o que é essa cirurgia bariátrica e metabólica. Bom, a cirurgia bariátrica é aquela cirurgia que nós fazemos para tratar a obesidade mórbida ou a obesidade grave. São indivíduos que têm um excesso de peso muito grande, uma obesidade já instalada, e essa obesidade frequentemente é associada a problemas de saúde. A cirurgia metabólica, que a gente chama, separando as duas coisas, embora seja mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo tipo de procedimento cirúrgico focado no tratamento não especificamente da obesidade, mas no tratamento do diabetes. Porque o diabetes tipo 2, aquele diabetes do adulto, aquele diabetes
que normalmente, não, na maioria das vezes, não está associado ao uso de insulina e tal, que é adquirido mais no indivíduo mais velho e normalmente no indivíduo com excesso de peso, é um diabetes que pode ser tratado cirurgicamente quando ele não consegue ser controlado com os medicamentos. Existem uma infinidade de medicamentos, mas às vezes esses medicamentos não conseguem controlar a doença. Se você não consegue controlar a doença, essa pessoa tem uma perspectiva muito grande de ter vários problemas de infarto, derrame, problemas renais, problemas de visão, amputações, etc. E todos esses problemas podem ser minorados, podem ser mais controlados se o indivíduo controla bem o seu açúcar e também se controla bem, além do açúcar, o colesterol e a hipertensão. E a cirurgia bariátrica se descobriu que ela controlava muito bem essas doenças, independentemente do controle da obesidade. E aí nós passamos a usar a cirurgia, que é usada normalmente em pessoas com muita obesidade, em pessoas com pouco grau de obesidade, mas com muito diabetes. Sim. Então, quando tem mais diabetes do que obesidade, a gente chama de metabólica. Quando tem mais obesidade do que diabetes, a gente chama de bariátrica. Na prática, são várias cirurgias, várias técnicas que mexem no estômago, mexem no intestino, alteram o percurso do alimento no aparelho digestivo, e isso leva a uma perda de peso, leva a melhoria no diabetes, melhoria no colesterol, melhoria na hipertensão e uma melhoria no metabolismo de uma maneira geral. Isso tudo se reflete em mais longevidade, menos infartos, menos derrames, menos câncer, menos uma série de outras doenças que estão associadas a essas condições que a obesidade e diabetes levam. Perfeito. E, doutor, recentemente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica lançou um selo de qualidade para a realização desse tipo de cirurgia. Conta pra gente um pouco sobre esse lançamento desse selo. Esse era um sonho antigo da sociedade, que era a gente dar uma certificação para os médicos que se destacam mais na sua prática, que tem processos com mais qualidade no acompanhamento, no preparo e na realização das cirurgias. Então, são indivíduos que são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, são pessoas que investem mais em educação continuada, são pessoas que investem em equipe multidisciplinar. Então, o selo de qualidade da sociedade, esse selo, essa certificação, é uma garantia que a pessoa que está buscando o tratamento vai num lugar onde ali tem uma pessoa que se dedica a esse assunto com seriedade, que utiliza os processos de uma forma devida, e é uma pessoa que investe no seu conhecimento, investe na sua educação, investe no seu preparo da sua equipe e nas condições, nos recursos técnicos da sua clínica, do seu consultório, para dar o melhor atendimento possível. Isso é qualidade. E nós temos a certificação, que é voltada para os médicos, e temos a certificação também voltada para as equipes multidisciplinares, ou seja, nutricionista, a psicóloga, a fisioterapeuta, o endocrinologista, todos aqueles que lidam com obesidade também. E temos a acreditação. A acreditação é um selo para o hospital, mostrando que aquele hospital ele tem a infraestrutura adequada para tratar o obeso. Ele tem leitos especiais, ele tem equipes de suporte especiais, ele tem rotinas de segurança para dar um bom atendimento para o paciente bariátrico, tudo focado na cirurgia bariátrica. Então, nós criamos a certificação para os médicos e profissionais de saúde e a acreditação para os hospitais. E tudo isso é auditado. O indivíduo não consegue porque é amigo do rei, consegue porque ele comprova com documentações, ele comprova com dados que ele tem uma qualidade atestada por uma empresa independente, que é a empresa que vai fazer auditoria, que não é nem a sociedade. Mas a sociedade que determina quais são esses parâmetros. E aqui na Bahia nós temos um dos 5, nós só tivemos 5 hospitais no Brasil nessa primeira fase, temos 5 hospitais no Brasil que foram acreditados, um deles é aqui na Bahia, que é o Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira.
E só tem 2 que tiveram acreditação máxima. Tanto a acreditação quanto a certificação tem 3 níveis de valor, de qualidade, digamos assim. Índice de qualidade 1, índice de qualidade 2, índice de qualidade 3. O Hospital Santo Amaro foi um dos 2 no país que teve o IQ3, ou seja, a certificação máxima, a acreditação máxima em cirurgia bariátrica. Então esse é um projeto muito bom para a gente, porque a gente estabeleceu variáveis objetivas, critérios claros, para que as pessoas tenham qualidade. E com isso, por exemplo, nos Estados Unidos, levou a uma redução para metade dos casos de complicações e mortalidade. Então, a cirurgia que já vinha evoluindo com muita segurança, depois que implantou esse mesmo sistema, passou a ser mais segura ainda. E o Brasil está liderando isso na América Latina. Outros países da América Latina vão começar a usar o nosso modelo em breve. Bom, a gente já é um líder no mundo inteiro. Nós já somos o 2º país que mais faz cirurgia bariátrica. Apesar de fazermos muito pouco, somos o 2º que mais faz. Tudo também por causa da nossa população, né, que é muito grande. Nós temos 40 milhões de pessoas com obesidade, temos 13 milhões aproximadamente de pessoas com obesidade grave que precisariam ser operadas, mas operamos só 70 mil por ano. Então é muito pouco, mas somos vice-líderes disso, perdendo apenas para os Estados Unidos. Muito bacana, doutor, saber dessa certificação. Então, na Bahia é possível fazer uma cirurgia bariátrica com esse nível de qualidade, né? A gente pode fazer lá em Salvador, no caso. E é bacana para as pessoas também que vão precisar desse serviço, além dos médicos, além da equipe, é bom para quem vai precisar de um serviço como esse e tem essa garantia de qualidade também. É claro que existem outras instituições hospitalares em Salvador e no interior do estado que têm condições de adquirir essa certificação no mesmo nível que o Hospital Santo Amaro, né? São hospitais que têm grande qualidade, como também vários cirurgiões. Nós tivemos, nesse primeiro momento, 60 cirurgiões no Brasil. Nós seguramente temos algumas centenas de cirurgiões no Brasil muito qualificados para receber essa certificação, mas os que se submeteram, que concluíram o processo e que tiveram todos os requisitos aprovados foram esses aí. Nos próximos meses, o processo de certificação é contínuo, o tempo inteiro está buscando a sociedade para se certificar. Então, eu acredito que, além de ter um selo de qualidade, os hospitais médicos que buscam isso terminam se preparando ainda mais, terminam revendo todas as suas práticas e rotinas, e isso leva a incremento na assistência ao paciente, que em última análise é o que nos interessa. O que interessa à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é que a cirurgia bariátrica esteja sendo praticada com segurança, com qualidade, que os pacientes tenham acesso à informação, e com isso a gente garante um bom acesso à saúde para a população como um todo. Muito importante. Doutor Marcos Leão, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Muito obrigado, Raquel. Uma boa tarde para os ouvintes aí da Moderna FM. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para o senhor também.